Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o podcast número 2 e nesse daqui nós vamos falar sobre Miqueias capítulo 5. Esse é o segundo podcast dentro do livro de Miqueias. Esses estudos do deserto, eles vão estar aí para vocês numa playlist. Se ela não estiver aí agora, volta depois e você vai encontrar ela. Eu tenho que caçar os vídeos antigos do deserto, colocá-los em uma playlist e aí eu vou tentar fazer nesse esquema aqui. Os vídeos mais atuais eu vou colocar primeiro e os mais antigos eu vou colocar por último. E aí você pode seguir ali aquela organização que vai ser a melhor que você vai encontrar. Então, vamos estudar o capítulo 5. Esse capítulo 5 eu separei aqui em dois blocos. Do 1 ao 4 nós vamos ter um bloco e do 5 ao 15 outro bloco. No primeiro bloco, o Senhor vai tratar aqui da sua primeira vinda e da sua volta. Não é apenas de uma só vinda. E fica até um recado para o povo incrédulo, para mostrar para a gente mesmo como a incredulidade dos judeus é tremenda. É muito grande mesmo, é realmente uma cegueira espiritual. E também vai aproveitar para falar da eternidade do Filho, do Messias. Coisa que qualquer um pode ler em qualquer língua e principalmente no hebraico, para eles deveria ser mais visível isso. Só que eles todos se unem para negar o Messias. E no ponto número 2, o Senhor vai colocar acréscimos sobre o tempo da grande tribulação, que vai ser profetizado no bloco 1. E também vai falar coisas até mesmo para dentro do milênio, detalhes pequenos e pouca coisa que vai restar que serve mesmo para o contexto em que Miqueias profetizava. Miqueias é um profeta contemporâneo de Isaías, de Amós e de Oséias. Ok? O foco principal aqui é o deserto. Esse é a playlist, esse é o foco principal, mas eu vou destacar algumas coisas na leitura. Então vamos lá. Eu vou ler aqui até o 4 para vocês conhecerem como foi construída a profecia até o número 4, o verso 4. Agora ajunta-te tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores, aquela que está em dores, ter dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Quanta coisa maravilhosa tem aqui até o verso 4, se você lê prestando atenção. Agora que você já conheceu do verso 1 ao 4, eu vou destacar algumas coisas. Veja que o Senhor não vai falar nada aqui em ordem. Ele não trabalha assim, ele espalhou as revelações, até mesmo dentro de um contexto imediato. Ele vai no futuro, ele volta no passado, ele fala do presente, depois ele retorna no futuro, e ele fez isso mesmo para nos colocar à prova. Porque o que ele espalhou, ele fez com o intuito dele mesmo juntar. Mas ele junta agora com os seus santos. Começou com o próprio Filho de Deus, as profecias estavam espalhadas e ele começou a juntar o sermão profético lá do Monte das Oliveiras. Aquilo ali é um monte de profecias espalhadas nos profetas que o Senhor juntou em um bloco profético. Isso é só um dos exemplos. Esse exemplo passa para dentro das cartas dos apóstolos, assuntos que estavam espalhados pela lei, salmo e profeta. Eles juntam em cartas. E, bom, a nossa missão, o nosso trabalho é entender agora, fazer essa junção de profecias que estão espalhadas. Até mesmo que os apóstolos escreverem suas cartas e que eles junto com o Senhor, juntaram as profecias para falar, isso se refere a isso daqui está com isso é com isso. Até mesmo assim o Senhor programou para que no estudo total do Novo Testamento os assuntos estivessem espalhados.
Ou seja, eles juntaram, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo espalhou, para que nós juntássemos hoje. Ficou claro? Se não entendeu, eu vou dar um exemplo bem rápido. A questão do arrebatamento da igreja, que está aqui contido nesse assunto, ela está espalhada por toda a palavra de Deus. Imagine no tempo dos apóstolos, onde não tinha Novo Testamento, eles só tinham a lei, os salmos e os profetas. O Senhor começa a falar do arrebatamento já no livro da lei, através da linha do tempo das festas. E até nas festas, o Senhor espalha todos os detalhes dela pelo livro da lei. Um ponto vai estar em Levítico 16, outro ponto vai estar em Levítico 23, outro ponto vai estar em Números 10, outro ponto em Números 28, e tem textos aqui que eu ainda não citei. Eu citei os principais. Juntando todos esses, você tem uma linha do tempo completa das festas. E ainda é enigmático, estava oculto. Aí Deus começa a usar os profetas, as palavras dos profetas, para dar sentido ao que é um cordeiro pascual, o que é primícias. Deus começa a comparar o seu povo com as primícias, começa a falar do dia da redenção, começa a explicar o que é a Arca da Aliança, começa a explicar tudo isso pelas palavras dos profetas, mas tudo espalhado. Cada profeta fala uma porção. Os apóstolos pegaram e juntaram tudo isso. O Senhor era tempo, como diz Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de espalhar e há tempo de juntar. Os apóstolos juntaram essas profecias e foram explicando. Só que um ponto está em 1 Coríntios 15, outro ponto está em 1 Tessalonicenses 4, outro ponto está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, outro ponto está em Mateus 24, e juntando tudo isso, você tem o cenário completo do arrebatamento. Compreendeu? É isso que eu quis dizer. Então, até mesmo que os apóstolos ajuntaram junto com o Senhor espalhou para que nós juntássemos hoje, para testar o nosso coração. Ele sabia que surgiria a linha pré, a linha mid, a linha pós, os assuntos dos batismos, episcopado, Santa Ceia, tudo está explicado, mas está espalhado. E até mesmo que está espalhado, estava mais espalhado ainda. Os apóstolos interpretaram e juntaram, e o Espírito Santo, sem eles se darem conta, espalhou para agora ele provar o nosso coração, para ver se a gente estuda um capítulo e vai verificar o outro, e o que nós vamos torcer, qual é a linha que nós vamos seguir. Tudo isso é levado em conta. A mesma coisa acontece em qualquer ponto da Bíblia que você vai ler. Entendeu? Então, verso 1. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Aqui é um ponto. Aqui já está falando de Israel sendo cercado, perto de acabar a grande tribulação. Mas ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Aqui voltou. Não é segmento. A parte B não é segmento. O Senhor já deixou assim, enigmático. Até a sua primeira e a segunda vinda aqui e estão misturadas. Mas como é que nós separamos e entendemos? Na leitura dos outros profetas. Verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, e para não ficar dúvida, desde os dias da eternidade. O Messias que deve sair de Judá, de Belém Efrata de Judá, ele tem as origens desde os tempos eternos. O que significa? Que o Messias sempre existiu. E ele mesmo falava pelos profetas. Não é jamais como a mentalidade pobre do povo, que tem olhos mas não vê, ouvidos mas não ouve e coração mas não entende, que espera ainda o Messias vir e ainda estão esperando alguém que nunca existiu, que nunca falou pelas Escrituras. Ele vai nascer como um homem e vai libertar o povo, e aí vai estudar a Torá e vai primeiramente se encontrar com as palavras do Eterno, e vai ter contato primeiramente com a terra, com a Torá, com o povo. Isso é o que eles entendem. Realmente, o profeta Isaías profetizou bem a respeito desse povo. Mas nós sabemos que não. E esse texto é uma das provas claríssimas. Não tem hebraico, não tem aramaico, não tem grego, não tem nenhuma língua
que tira o que esse texto, ou que altera o que esse texto está falando. Esse texto está falando o que ele está falando. E não é somente esse texto que fala isso. Nós podemos ver claramente o Messias profetizando o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição através, principalmente, do profeta Isaías. Mas o profeta Zacarias também é forte nisso. Verso 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aquela que está com dores de parto tiver dado à luz. Aqui, irmãos, é o ponto mais difícil de explicar, segundo a minha opinião. Porque no capítulo 4 o Senhor já falou de dores de parto. Lembra do primeiro podcast? Eu falei que já estava nascendo ali uma ideia apocalíptica. E aqui o Senhor está falando, portanto, o Senhor os entregará, eles estarão entregues ao inimigo, até o tempo em que aquela que estiver com dores de parto ter dado à luz. Aí vem a conclusão. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui está falando da unificação das duas casas. Mas e essa que está com dores de parto e tem que dar à luz? Não tem como não lembrar, impossível não lembrar de Apocalipse 12. E aqui fica um link importante, que eu vou falar em vários vídeos, vou repetir isso em vários vídeos. O Senhor sabia que nesse momento, nesse contexto aqui nosso, nós iríamos estar estudando a palavra dele, lendo Miqueias, nos lembraríamos de Apocalipse 12 e iríamos ver que lá tem uma mulher com dores de parto, querendo gerar um filho, e de repente tem um tempo da grande tribulação e realmente, depois de 1260 dias, onde essa mulher é protegida no deserto, vem a salvação do povo de Deus. Porque somando com Apocalipse 13, nós sabemos que esse dragão só pode reinar por 42 meses e depois vem o Messias e faz justiça ao seu povo. Tá vendo como a ideia do Apocalipse 12 e 13 tá aqui? E como o Senhor em Apocalipse 12 já queria que a gente lesse Miqueias? Interessante é que no profeta Miqueias, no capítulo 2, 4, 5, 6 e 7, vai estar falando de deserto, de sair da cidade, ir para o campo. E aqui está o contexto do Apocalipse 12. Irmãos, claramente nós vemos isso. Agora, onde que fica o difícil? É que aquela mulher de Apocalipse 12, ela está grávida e gritando com dores de parto para dar à luz a um filho. Quando o filho nasce, o dragão tenta pegar e não consegue e ele é arrebatado para o trono. Daí, cria-se uma linha chamada MIDI. É uma porcaria que eu nem vou gastar tempo falando dela agora. É uma versão mais atualizada e moderada da linha pré. Mesmo assim, a linha pré é mais coerente em seus argumentos, ainda que seja no total uma loucura. Então, jogando isso fora e ficando focado aqui, eu sei que tem gente que pensou nessa linha, então eu já falei por isso, mas deixando isso de lado, porque isso é doutrina de homem, vamos entender o que o texto fala e o que o Senhor mostra em várias profecias. Como exemplo, Daniel, por exemplo, não perca aqui a questão da mulher dando à luz a um filho, mas, por exemplo, em Daniel capítulo 8, você vai ver um bode e um carneiro lutando. Aí o bode peludo tem um chifre grande, esse chifre grande se quebra, nasce 4 chifres no lugar desse chifre grande. São os 4 generais de Alexandre o Grande. E ali o Império Grego é repartido. De um desses 4 chifres, vem um chifre pequeno que começa a profanar o santuário de Deus. Pegar as estrelas, lançar por terra, pisar, prosperar na mentira. E depois vem o tempo da purificação do santuário. Esse chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo de Daniel 7. É o mesmo personagem que está sendo explicado em Daniel 11 como o abominável da desolação. E o Daniel capítulo 12 já está fechando a história da humanidade com 1260, 1290, 1335, com metade da semana, explicando as 70 semanas, explicando as 2300 tardes e manhãs e acrescentando o mistério de 1335. Perfeito. O que eu acabei de falar aqui para quem estuda é perfeito. Mas o Senhor falou 2 coisas através desse evento do bode peludo. Primeiro, ele quis falar de Antíoco Epífanes, o 4º, da linhagem dos Seleucidas, que dominou a Assíria. E esse evento aconteceu de maneira
que deixasse um recado para o futuro, de maneira, não posso falar simbólica, porque realmente aconteceu, mas que ficasse uma parábola para o futuro. Deus teria que repreender o pecado do seu povo no tempo da Grécia, sabia que iria se levantar um homem mau e ajeitou as coisas ali para ficar um recado para o futuro. Muitos judeus cegos, ainda até judeus que dizem acreditar em Jesus, eu já vi isso e não foram poucos judeus falando, dizendo que isso já se cumpriu lá na Grécia. Olha o tamanho da cegueira. Tem que ser muito cego para não entender o que Deus quis dizer. Então é uma profecia de duplo cumprimento. O primeiro é parcial e o segundo é completo. O primeiro é parcial porque não chegou o tempo do fim. Deus não está falando do tempo do fim da Grécia. Ele está falando do tempo do fim mesmo. O Senhor Jesus falou do abominável da desolação no futuro e disse: quem lê, entenda o profeta Daniel. O que o Senhor Jesus quis dizer? Quem lê, entenda esse recado. E nós entendemos. A mesma coisa acontece com a mulher que está com dores de parto para dar luz. Fala das duas vindas do Senhor Jesus. Na primeira vinda, o cumprimento da profecia é parcial. O Senhor Jesus cumpre muitas coisas, mas não cumpre todas. Por isso que muitos judeus descaracterizam ele como Messias. Então, na segunda vinda, para nós que entendemos perfeitamente o que os profetas estão dizendo, vai se cumprir totalmente o que diz aqui Miqueias 5. Então, o que aconteceu na primeira vinda? Israel estava com dores de parto e deu à luz, e nasceu Jesus. Quando Jesus nasceu, uma das cabeças da besta, que nós sabemos que é o Império Romano, Herodes, e diabo ali por trás de tudo, né? Herodes tentou matar Jesus, assim como tentou matar Moisés, assim como o Egito, Faraó do Egito tentou matar Moisés quando ele era bebezinho. A história se repetiu com o mediador na Nova Aliança. Tentou matar Jesus e não conseguiu. Jesus foi arrebatado para o seu trono. Aí não está falando de arrebatamento de filho varão, de igreja que vai ser arrebatado no meio da semana. Tolice. Tolice. Eu não entendo como o povo consegue crer numa tolice dessa. Porque isso não confere com as cartas de Paulo. É mais fácil a linha pré estar correta do que essa tolice. Então Jesus foi arrebatado para o céu, irmãos. A história confirma. Em Daniel, você vai ver o Filho do Homem no tempo do quarto império, ascendendo, indo até o Ancião de Dias. Morreu e ressuscitou. O dragão queria matar o filho, porque em Gênesis 3, aliás, olha aqui, nos lembra de Gênesis, né? Uma mulher que tem que gerar um filho para esmagar a cabeça da serpente. É Gênesis 3 aqui também. Apocalipse 12, Gênesis 3. Tem que lembrar disso. Então o dragão queria esmagar esse menino para não se cumprir a profecia. Porque o diabo não está às cegas fazendo o que Deus manda, querendo cumprir profecias. Ele está querendo arruinar as profecias de Deus. Lembra que eu comentei sobre isso em um dos vídeos quando eu falo da sétima cabeça, sendo a ONU, a Organização das Nações Unidas? Esse é um dos exemplos. Eu não lembrei lá no momento, mas esse daqui é um dos exemplos. Mais um dos exemplos que eu dei. Então o diabo não está querendo que as profecias se cumprem e queria matar o filho. O filho foi arrebatado para o trono e o Senhor, como ele faz, semelhantemente como ele faz em todos os profetas, ele pega a profecia de um momento e lança para o tempo do fim. Apocalipse 12, a profecia está naquele ponto de Jesus sendo arrebatado ao céu e depois a profecia vai para o tempo do fim. Veja que de fato o filho varão, aquele que nasceu, foi para o céu. É ou não é? Lógico que é. E esse, ainda que tenha o corpo, ainda que a igreja de Cristo é considerado, vamos dizer assim, um filho varão, né, por causa de Cristo, mas ela é a esposa. Entendeu? A esposa. Ela vai para o deserto e fica protegida. Entendeu? Ok, isso confere com o que vai acontecer no futuro. Então, parcialmente, essa visão de Miqueias 5 se cumpriu ali em Jesus. Mas veja que as duas casas não se uniram. Porque diz, o restante dos seus irmãos voltará a Israel. É aqueles que precisam se unir, irmãos. Então, aconteceu parcialmente a primeira vinda de Jesus e a segunda está aqui implícita. Por que eu falo isso?
Porque a igreja também vai ter que ficar com dores de parto e dar à luz a Jesus. Paulo, sabendo dessa linguagem, ele mesmo fala que estava com dores de parto pelos Gálatas. Era para os Gálatas estarem com dores de parto, mas como eles estavam se desviando e voltando para a antiga aliança, Paulo sentiu dores de parto no lugar deles. Aí ele diz, até que Cristo seja formado em vós. Os profetas falam de dores de parto, tanto para Israel, como para a igreja, como para as nações. A diferença é que Israel teve dores de parto, mas não reconheceu o filho. Isso é tratado em um dos textos de Isaías. É só você procurar dores de parto. E aí você segue em frente que você vai entender tudo que eu estou falando. As nações têm dores de parto, terão dores de parto mais forte ainda, mas não gerará luz ao mundo. Agora a igreja vai gerar o filho. E se você ler um texto que talvez até vou ler aqui para vocês, que está em João 16, Jesus aplica essa linguagem aqui, espiritual, baseada em Miqueias 5, no futuro. De fato, todos nós temos que nos engravidar do Senhor Jesus e ter dores de parto. Se você ficar indignado, o que é dores de parto na prática? Indignado com o pecado. Indignado quando pessoas estão se fazendo de ministros de Cristo, mas são ministros de Satanás, e estão enganando o povo de Deus, despreparando eles. E aí você fica, às vezes até com raiva, de ver isso acontecer. Tem pessoas que não ligam. Essas pessoas não têm dores de parto por nada. Quando você está lutando para defender a palavra de Deus, você tem que ver se isso é dores de parto ou é apenas uma vaidade teológica. Você está querendo defender a sua linha, porque você é um pastor e tem que defender aquela doutrina e aquela linha. É vergonhoso isso. Graças a Deus, eu não tenho essa visão e sei que eu estou lutando para não defender linha nenhuma. Nada. Eu estou representando quem? Qual é a igreja que eu estou representando? A igreja de Cristo. Mas qual é a placa? Nenhuma. Nenhuma. Não vou em nenhuma, não me dou bem com nenhuma. E para falar a verdade, todo o sistema pastoral que eu conheço é caído. Não conheço nenhum que é um sistema levantado por Deus e que realmente está de pé. Sistema pastoral, ainda que é bíblico, está caído. Logo começa a vir aquelas coisas evangélicas, aquelas besteiras que vocês conhecem. Deus me tirou desse meio. Porque Deus sabia e já profetizou contra todo esse tempo, né? Então, voltando aqui para o contexto. O Senhor está nos falando isso. Você tem que ter dores de parto. E essas dores vão se intensificando. E elas vão estar ali evidente. Realmente, dores de parto do jeito que o Senhor Jesus quer. Do jeito que Deus previa e do jeito que agrada a Ele. No deserto. No deserto, homens serão semelhantes a João Batista, que vivia pelos desertos, que veio no espírito de Elias, no espírito e poder de Elias. Homens e mulheres e crianças e idosos estarão nesse espírito. E os rebeldes serão removidos do povo, como diz Ezequiel. Porque o profeta Ezequiel fala que quando Deus levasse o seu povo para o deserto dos povos, ele tiraria de lá os rebeldes. Porque se um novo êxodo e o último êxodo está sendo profetizado em Apocalipse 12, então realmente vai ter a incredulidade do povo. A mesma incredulidade vai estar nos dias de hoje. O povo viu que Deus abriu o mar, viu todos os milagres. Vamos primeiro pensar naquele povo lá. O povo viu todas os 10 sinais que Deus fez, mas chegou na frente do mar e eles começaram a murmurar. E o coração de muitos voltaram até para o Egito. Essa incredulidade está aqui nos dias de hoje. Eu vejo isso nos comentários de alguns vídeos que eu postei relacionados a esse assunto. Já começa a falar, mas como é que eu vou me mover? E dinheiro? E os velhos? Não tenho condição. E não tem passaporte. Como é que eu vou de um país para outro? Nossa, isso não convém. Aí sabe o que a pessoa pensa? Ela quer um lugar bem pertinho dela. Pegar um carro, viajar 3-4 horas, escolher o deserto dela. Na verdade, ela quer ir na frente. Construir o sítio, ter água, gerar até eletricidade. Ela quer fazer até um meio de gerar eletricidade. Sabe o que é isso? Pessoa desnorteada, incrédula.
não acredita no poder de Deus. E na verdade não está nem estudando a palavra de Deus. Porque Deus está falando que Ele vai sustentar o seu povo em lugares áridos. Assim como da rocha brotou água, Ele disse que vai fazer brotar outra vez. Não é nem eu que estou interpretando. Ele disse em Isaías. Ele disse que mar vai se abrir de novo. Então realmente a incredulidade do povo está de volta. Mas se você acredita, no poder de Deus, saiba que não tem nada impossível para Ele. Então, irmãos, tá vendo que maravilha? Só até aqui o verso 4, tem muita coisa para falar. Então, nós vamos ter dores de parto no deserto. E vamos gerar Jesus. Jesus vai estar sendo formado em nós. Quando Ele aparecer no céu, nós geramos o Filho no mundo. Não é que quer dizer que Ele só vai aparecer porque nós geramos. É como se realmente o Filho nasceu. Todo o sofrimento e lágrimas que o povo vai estar derramando no deserto, sabendo também que muitos dos seus irmãos estão morrendo em Jerusalém, tudo isso vai acabar. É como se aquela mulher que grita, que geme alto e que dá aqueles altos gritos que todos escutam, quando nasce o filho, ela esquece de tudo isso. É a mesma figura, irmãos, da gente no deserto ou de pessoas dando a vida em Jerusalém, morrendo, vendo os seus filhos morrerem, não negando a fé, e o filho aparecendo no céu. Tá vendo? Então, quando isso acontecer, se cumpre essa parte B do texto. Vou ler o texto de novo. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aquela que estiver com dores de parto tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Isso aqui que eu vou ler para vocês prova o que eu estou falando de Miqueias 5. João 16:16. Pode anotar isso? Sempre que você lê isso, pode escrever no papel João 16:16 em diante, junto com Miqueias 5 e Apocalipse 12. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? Esse um pouco para Jesus são 2000 anos. E outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Essa era a dúvida deles. Verso 18. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que eu vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Olha só, tempo que não é coisas que acontecem não só no tempo deles, coisas que acontecem no tempo das testemunhas, que começam em Judeia, em toda a Galileia, Samaria e até os confins da terra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui vem a parábola. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Aí Jesus vai falar quem que é essa mulher. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas Jesus já havia nascido. Lembra? Jesus já nasceu. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. Aqui é a visão completa de Miqueias 5. A mulher que está com dores de parto no deserto. Outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes... Aí vem o ensino aqui para o momento, né? Aí pronto, a parábola acabou e agora volta para o momento. Jesus interpretou Miqueias 5 perfeitamente. Não anulou que ele nasceu da mulher, que mulher é Israel, que seria arrebatado aos céus, mas ele aplicou a visão de Miqueias 5 para o futuro. Porque o filho nasceu, os apóstolos estavam tristes.
Ainda que viesse momento de alegrias para eles, eles morreram. Não se cumpriu aqui o que Jesus disse e nem o que Miqueias estava falando. Isso daqui prova a leitura de Miqueias 5. Irmãos, para não ficar tão grande o podcast, eu acredito que vocês são capazes de ler o verso 5 até o 15 e entender os momentos do texto, os cumprimentos e o que o Senhor está falando. Ele está acrescentando coisas sobre o tempo da grande tribulação e por aí vai. Então vocês podem ler e interpretar. Eu vou voltar a falar disso em vídeos futuros, andando pelo parque. E claro que vai ficar melhor porque vai ter imagem para ilustrar. E eu vou estar falando com mais propriedade, apenas citando os textos com a minha mente mesmo e direcionando vocês para esse podcast, onde eu li direitinho. E assim a gente vai deixando a mensagem cada vez mais robusta e verdadeira. Entendeu? Se você prestou atenção no que eu estou falando, você nunca mais vai ter dúvida em Apocalipse 12 e Miqueias 5. Ainda que venha pessoas embaraçadas com teias de aranha e querendo te embaraçar no arrebatamento, falando que o filho varão é o arrebatamento da igreja no meio, você logo vai desembaraçar tudo e vai falar, dá licença que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar a palavra. Você fica com esse embaraço junto com os seus irmãos da linha pré. E pronto, você está livre dos embaraços. Isso daqui que eu falei para vocês é perfeito. Eles não podem explicar a profecia dessa maneira. Jamais. Por mais que eles tentem. Se eles quiserem continuar teimando que o filho varão a igreja vai ser arrebatada no meio, não vai dar certo nem Apocalipse, nem nas cartas de Paulo, e nem eles vão poder explicar o sentido das palavras de Jesus em João 16. Entendeu? É claro que para tudo dá para dar um jeitinho e torcer a palavra. Mas vai chegar o início da grande tribulação, linha pré cai por terra. Vai chegar a metade da grande tribulação, a linha mid, que nem tem muito sucesso, cai por terra. Você vai ver que a linha verdadeira é a linha pós-tribulacionista. Ainda que haja muito erro de pessoas que são pós-tribulacionistas, porque, infelizmente, a maioria dos que representam o pós-tribulacionismo é calvinista, então, com certeza, é um lixo de representantes. Mesmo assim, essa é a linha verdadeira, tá bom? Então, fecho aqui o estudo número 5. Na próxima, nós vamos para o 6. Deus abençoe.